Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Bruno Dornelles e hoje vamos falar sobre esse caso do Banco Master. Entendo que no Brasil hoje não há nada mais importante, principalmente para aqueles que não aguentam mais as coisas como estão, não aguentam mais a política como está, não aguentam mais esses valores que, enfim, estão parece que sendo invertidos a cada momento. E nós, como uma população de quinta categoria, mantendo os nossos impostos em dia para acabar pagando para um sistema que funciona justamente contra nós. E tudo hoje está apontando ali contra o Alexandre de Moraes, contra a condução do processo pelo Dias Toffoli. Diria que beira até o crime em flagrante de abuso de poder o que o Dias Toffoli está fazendo com essa investigação. Enfim, de tanto permitirem o totalitarismo do Brasil por parte do STF, agora a própria Polícia Federal, esse órgão que foi utilizado e abusado por parte do ministro Alexandre de Moraes, agora estão bebendo literalmente do próprio veneno, né? Principalmente quando nós falamos em uma operação, quando as operações elas deixam de ser da própria Polícia Federal junto com a PGR e passam a ser do próprio STF, nós estamos aqui algo que talvez nem o Soviete Supremo, que era o órgão máximo, a Suprema, digamos, Suprema Corte, tá, da União Soviética, nem mesmo isso foi visto, né, dentro da União Soviética, no sentido de concentrar tantos poderes, de ter funções que podem, né, surgir sem nenhuma previsão, como a descentralização da investigação, como a de imposição de lacre sobre uma operação. São coisas bizarras que a gente está vendo. Coisas absolutamente bizarras. E que eu diria, como sempre, a direita vai perdendo a sua chance de buscar aqui, confrontar esse discurso, expor cada vez mais o que está acontecendo. Vejo que isso é hoje um papo da grande mídia, em face ao Alexandre de Moraes e também ao Dias Toffoli. Eu já mais ou menos falei em outras lives, existe uma suspeita muito grande da minha parte, né? Isso é um pensamento meu, é um raciocínio meu, de que essa investigação ela não começa do nada, ela não começa simplesmente dos vestígios do Banco Central, de servidores que viram, né, que antes de fazer a liquidação, mais ou menos já estavam, né, sofrendo aquela pressão por parte, né, de um lobby muito grande político, e você sabe muito bem de quem, né, um ministro do STF que já se comprovou que de fato estava, né, teve algumas reuniões, teve contato com o presidente do Banco Central, Galípolo, e no final das contas, esses servidores do Banco Central teriam iniciado, né, uma série de denúncias para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal apurasse antes de oferecerem uma liquidação. A liquidação do banco, né, que é um ato regulatório do Banco Central, ela passa a acontecer somente depois da operação da Polícia Federal em relação ao Banco Master. E aí tivemos também um recuo, né, anterior a essa operação explodir, que foi o recuo lá dos Estados Unidos em relação a Magnitsky, do Alexandre de Moraes, que até hoje se torna quase que uma incógnita. Por que recuaram? O porquê, ao mesmo tempo, se retirou tarifas com a maior facilidade, diz o John Feely, que é ex-diplomata americano no Panamá, que essas retiradas elas aconteceram, na verdade, de uma desistência do Trump em relação ao Bolsonaro. Ele tem uma opinião pessoal de que as exposições do Bolsonaro, né, principalmente, não diria dele, porque ele, no caso ele está hoje, né, fora em regime privativo de liberdade, mas
as exposições constantes, reclamando de prisão, reclamando de saúde, etc., teriam influenciado que o Trump visse isso de maneira muito negativa, né? E teria o Lula. Daí, né, a grande mídia do Lula tem falado que teria o próprio Lula aproveitado disso para dizer, não, eu nunca fui desse tipo, né? Eu, por exemplo, né, quando fui preso, enfrentei a prisão e não tive reclamação de nada e tal, e a gente sabe que é mentira, né? Inclusive, o Lula foi muito bem tratado e ficou na carceragem apenas da Polícia Federal, né? Ele não chegou, se não me engano, a ir para nenhuma penitenciária. Mas, de qualquer maneira, hoje o assunto do momento certamente é esse dentro da grande mídia. É uma pena que ainda... Eu não entendo por que isso não está sendo comentado por parlamentares da direita, não está sendo comentado pela própria família Bolsonaro. É uma situação gravíssima, é uma situação de que o poder, né, e agora um banco, né, se aliam aqui quase como toda a exposição do que está acontecendo e quase que ninguém fala nada. E ninguém fala nada por quê? Por causa das eleições, provavelmente, não é? Só que isso é muito mais importante hoje que eleições. Eu vou afirmar isso para vocês agora ao vivo. Podem me refutar, podem me xingar. Isso que está acontecendo no Banco Master é mais importante do que eleições. Lembre-se que quando o seu inimigo domina, e domina de forma a fazer você perseguido, como você deveria ter feito lá no começo, né, do próprio governo seu, ou que acontece, né, de você ser calado, de você ser, né, humilhado, de criar uma narrativa de golpe contra você. Isso tudo aqui que eu estou falando, o Alexandre de Moraes fez. E fez solto. Bolsonaro falava das 4 linhas da Constituição e não fez nada contra isso. Nada. Vou tomar medidas, vou chamar a AGU para peticionar para o próprio Alexandre de Moraes e os próprios colegas do Alexandre de Moraes. Veja, isso não é uso do poder. Isso é submissão, tá? E agora, nesse caso, este caso aqui, tá? Nós estamos vendo 2 sujeitos que entram e que já foi comprovado, inclusive, que eram parceiros de conversas desde antes do Alexandre de Moraes chegar no STF. Que o Alexandre de Moraes ajudou também o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes quando aconteceu das esposas de ambos estarem num cruzamento de dados da Receita Federal buscando operações que eles consideravam ser, né, altamente suspiciosas. O Alexandre de Moraes vai lá e suspende a operação. Suspende a operação da Receita Federal em relação às esposas do Gilmar Mendes e do Toffoli. Eu já disse aqui várias vezes, o poder funciona assim. O poder funciona com favores que as pessoas ficam trocando umas com as outras. Cumplicidade que vai gerando uns com os outros à medida em que, né, você, no final das contas, está criando aí parceiros quase no crime. Mas com argumento legal, com vinculação legal, com semântica tecnocrática, né, com tudo aquilo que dá o verniz de legalidade para que a coisa pareça uma coisa normal. E não é normal. Não é normal. Assim como não é normal o que está acontecendo hoje da operação relacionada ao Banco Master, onde o Toffoli resolve indicar peritos para interpretar a operação, prendendo a operação dentro de gabinete, limitando o acesso da Polícia Federal, que é dona da investigação, que tem que organizar também os próximos passos, que tem que ver as provas, para que ele pudesse receber antes. E claro que existe um risco muito grande
da perda, obviamente, não é desses dados. Hoje está essa situação aqui. Clima azeda após decisão de Toffoli, indicando peritos sem consultar a Polícia Federal. Decisão é incomum. Por que será que é incomum? Por que será que é incomum? Se já se demonstrou que existem ministros envolvidos. Que existe esposa de ministro envolvida e contratada pelo Banco Master. Por que vocês acham que isso aqui é incomum? Ministro determinou que itens apreendidos ficassem no STF. Posteriormente que foram direcionados à PGR. E depois da PGR que vai para a Polícia Federal. Normalmente a PGR recebe depois da Polícia Federal, né? Porque a Polícia Federal faz a investigação, a PGR ela opina como que essa investigação ela tem que se tornar um objeto processual, ou seja, uma peça processual de denúncia. Opina também se não está alguma coisa faltando na própria investigação. Aqui, o Ministério Público ele entra não como o dono das provas, não. E a gente sabe muito bem que hoje o PGR, né, ele está praticamente trabalhando para Alexandre de Moraes. Está praticamente trabalhando para Alexandre de Moraes. Como é que você faz um parecer de maneira tão imediata, já inocentando o caso dos contratos de honorários do Banco Master, de uma esposa de um ministro, que depois o ministro se demonstra-se, né, pela própria revista O Globo, né, pelo próprio jornal O Globo, na reportagem da investigativa da Malu Gaspar, que o ministro teve conversas com o presidente do Banco Central. E que ele usa depois uma reunião e ela diz, não é esta reunião, é outra. E que o Banco Central, no final das contas, não responde o jornal Metrópole, quando busca, através da Lei de Acesso à Informação, quais seriam as comunicações que o Banco Central teve, o presidente do Banco Central teve em relação a isso. Ou seja, isso aqui é tão importante, sabe? Porque é a forma com que a banda podre do STF está se organizando. E está se organizando para tomar o Brasil. Está se organizando para enriquecer. Está se organizando para literalmente acabar com a oposição do Lula. Está se organizando para garantir intervenções nas próximas eleições, porque aconteceram, independente aqui de urnas eletrônicas. Quem não lembra aí das comunicações lá do Nordeste que havia, né, prova cabal da chapa do Bolsonaro que as rádios não estavam transmitindo. Não estavam transmitindo aqui os programas como os programas do Lula. As chamadas do Lula eram cerca de... Tinha 7 chamadas do Lula para uma do Bolsonaro, mais ou menos isso. E mesmo assim, não se pausou a eleição, não se consertou nada. Ministro Alexandre de Moraes presidindo o TSE. Garantiu aí uma suspensão de um monte de contas. Carmen Lúcia votando que admitia que de fato era censura, mas que era um período necessário de se fazer censura. E agora são os órgãos, né, os outros órgãos da República sofrendo agora a perseguição, como se a investigação ela fosse, né, proibida. Investigar ministro é proibido. Investigar família de ministro é proibido. E o pior é que parece que ninguém mais liga para isso. E como? São os mesmos caras que perseguiram durante todo o governo do Bolsonaro e o resto do que existiu do governo do Lula já. Perseguiu a direita. E a coisa piora.
O Alexandre de Moraes hoje abriu isso aqui, ó, inquérito sobre vazamento de dados de ministro. Sobre ministros, né? Inquérito foi aberto sem provocação da PGR, o Regimento Autorização. Claro que a Agência Brasil, né? É um bando de petista furioso, né? Que diz que o regimento do STF sobre ilícitos internos dentro do STF, né? Crimes cometidos lá podem, né, de fato autorizar a ação. Só que, de novo, uma ação que não aconteceu crime dentro do STF, aconteceu fora, né? Apenas para justificar aqui a ditadura desse senhor aqui que quer manipular o direito como ele bem entende, né, com os aplausos de idiotas úteis que serão os próximos, talvez, advogados. Estavam ontem não sei qual é o nome da universidade, mas enfim, é, um, é uma vergonha é, de se ver, né? Quase que os próximos aspirantes a participantes do sistema. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de novo inquérito para apurar o suposto vazamento de dados fiscais de ministros da Corte por meio de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Receita Federal. Foi aberto sem provocação da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal. Até pelo menos o portal ele diz, né, que é um procedimento incomum. Então, o que está acontecendo? Um novo inquérito. Agora, para ir para cima do COAF e da Receita Federal, literalmente para perguntar quem é que, né, divulgou o contrato da minha esposa com o Banco Master. O Brasil hoje está se tornando terra desses caras. Eu vou dizer, enquanto as pessoas acharem que o poder ele está dentro do executivo, ele está nas eleições, no domínio, é isso que o Valdemar da Costa Neto quer que você pense, que só as eleições vão resolver. Eu não estou dizendo aqui, tá, que as eleições não são tão importantes. A única eleição hoje importante é do Senado, tá? É do Senado para esse tipo de cara começar a sofrer procedimento de impeachment. Né? Ele, Dias Toffoli, qualquer um que resolver se achar acima de investigação, se achar acima, né, de procedimento para abertura de investigação, como nesse caso aqui, né, da questão dos dados do COAF e da Receita Federal. Só que isso nunca houve antes a perseguição em relação aos órgãos e a perseguição e achar que os órgãos, pelo menos eu não tenho nenhuma recordação de Polícia Federal tendo de fazer operação e ao mesmo tempo esperar os resultados, né, entregar os resultados da operação para um ministro. Isso nunca aconteceu. O ministro centralizando a operação, lacrando os dados e depois prosseguindo, né, com a entrega e nem para a própria Polícia Federal. Porque a Polícia Federal está errada em fazer. É essa a mensagem que tem que passar para ela. Assim como COAF, Receita Federal, se vazou qualquer coisa de ministro, se vazou qualquer coisa relacionada à operação, vai, né, sofrer os danos justamente porque são os deuses. Eles podem invocar o regimento interno, eles podem invocar a criação desses inquéritos de crimes que ocorrem lá e que não ocorrem, né, de fato, como aconteceu do inquérito das fake news, a mesma coisa. Atos que não estavam ocorrendo no STF, estavam ocorrendo na internet, estavam ocorrendo, né, nas localidades das pessoas, nas pessoas que recebiam, né, essas informações e, de repente, né, objeto de investigação dentro do STF como crime ocorrido dentro do STF. Mesmo aconteceu também inquéritos, atos antidemocráticos, aquela perseguição toda de pessoas que estavam organizando os protestos do 7 de setembro, achaque para as pessoas, né, intimidação para as pessoas não irem para as ruas e nem tentarem organizar nenhum ato. Tá? Enfim, é cada coisa absurda que a gente está vendo. Tá? Isso aqui merece atenção da direita.
Isto aqui merece a atenção de direito. Olha, eu vou dizer, querem falar da prisão do Bolsonaro, de que é um absurdo como ele está sendo tratado, tal, falem, mas não deixa de falar isso aqui. Não deixa de falar isso aqui. Porque um só parlamentar, né, ou um grupo de parlamentares indo para cima, questionando, principalmente, né, expondo o que está acontecendo. Cara, a grande mídia está fazendo isso. E a gente não vê parlamentar de direita. Tem que acontecer sim vingança. Tem que voltar sim e recordar de que esse foi o cara que acabou com a democracia no Brasil. Que acabou com a legitimidade no sentido, né, das pessoas confiarem nos sistemas. Acabou. É esse cara que fez isso. Embora, muito embora, né? A gente sabe que no Brasil o sistema não começa com Alexandre de Moraes e com o Dias Toffoli. Por que o professor Olavo de Carvalho falava tão abertamente que eleger um presidente da República de direita, neste momento, seria colocar o cara em risco? Seria colocar o cara numa perseguição jamais vista. Porque o sistema brasileiro é isto. É um sistema de pessoas que educam outras pessoas à medida em que fazem parte deles, né, fazem parte da trupe do sistema, a defender os interesses do sistema. Se a gente for hoje pegar, eu nunca, uma ideia que eu dou, né? Qual que é a proporção do que nós estamos custeando hoje como contribuintes da máquina pública, do próprio sistema, em relação a retornos que o próprio sistema nos dá? A gente vai ter, e eu imagino aqui que seja uma média bem condizente, de 70% a 80% com o gasto com o próprio sistema, sem o retorno do sistema. E o resto deve ser o que sobra. Ou que pelo menos está ali sendo movimentado, que depois o próprio sistema, se a União Federal, por exemplo, pode emitir em forma de dívida pública, tá? Para gerar gastos. E é por isso que a gente está passando, né, por um período, inclusive, que os gastos internos, a dívida interna, ela está muito próxima a chegar em 5 trilhões de reais. Para um país com moeda muito fraca, isso é um desastre. Isso é um desastre. Significa imóveis, custo de imóveis ainda subindo, custo de carros ainda subindo, acesso, né, a produtos cada vez mais difícil. Somente ao próprio sistema interessa o endividamento, né? E mesmo assim os keynesianos, os esquerdistas, eles ficam dizendo, né, não, ele precisa se investir, mas não se investe. Essa é a coisa. Isso não é investimento para infraestrutura, não é investimento para planejamento habitacional a nível americano, onde você tudo, né, praticamente é loteamento, é criação de regiões com saneamento básico, com estradas, com ruas, né? Não é isso. Não é isso que acontece, tá? É literalmente o sistema funcionando para o sistema. E se você for pobre no Brasil, você que deu um jeito de invadir. E se você for rico, né, você deu um jeito de comprar, né, algum imóvel de alto padrão. É isto. Tá? Esse é o Brasil. É um país que não é que seja desigual. É um país que é burro mesmo nas suas lógicas. É um país que é muito subserviente ao sistema. Tá? E sempre foi. Sempre foi. Mas desde 1891 vem piorando. Vem piorando porque as nossas cidades estão se tornando praticamente, né, ajuntadinhos de invasões. A gente está vendo, né, uma tripartição de poderes que não é mais tripartição de poderes. É, na verdade, né, eu ainda estou procurando uma palavra, um adjetivo que seja bem obsceno, tá? Mas que realmente mostra assim, que o que não, ocorre não é limitação de um poder contra o outro, e sim conveniência do poder em relação
ao líder que está diante de um outro poder. É só ver. O judiciário hoje controla os presidentes, principalmente o presidente do Senado, que por sua vez é tolerado pelo executivo, que por sua vez depende também do judiciário e do STF para continuar perseguindo a oposição e garantindo também a governabilidade, passando por cima da representação parlamentar. Eles pararam um pouco de fazer isso até, porque estava ficando pesado. Né? Estava ficando pesado, mas a gente viu muitos casos onde o PT recorria ao STF e o STF concedia, né? Mesmo que o parlamento não tivesse aprovado a matéria. Então, nós estamos hoje nisso. Nós estamos hoje vivendo isso. Acho que, se não me engano, tinha sido, inclusive, em relação a... Não sei se foi em relação ao monitoramento do Pix. Não me lembro. Tá? Mas algumas coisas aconteceram que a representação parlamentar, aquela que a gente vai e vota, para existir um pouquinho de democracia, à medida em que o parlamentar ele tem que ser cobrado, ele tem que ser pressionado pela população, é o único cara que a gente consegue realmente pressionar, e que deve pressionar, porque nós votamos nele. Você tirando isso para um ministro simplesmente ganhar e vencer num canetaço é um desastre, é o fim da democracia como um todo. Né? Então nós estamos aí diante de um sistema que está cada vez mais se retroalimentando. O próprio Ministério Público. Hoje, o Ministério Público ele tem que trabalhar e tem que ser subserviente ao Judiciário também. Então o Ministério Público, se acontecem operações, é porque começam na Polícia Federal e eles são obrigados, né, porque é realmente daí muito chato você parar a operação, né, em favor, por exemplo, de um ministro, como está acontecendo agora, tá? Como está acontecendo agora com o Gonê, tá? O Procurador-Geral da República, que está ali de todas as formas possíveis tentando segurar para não prosseguir, né, e não perder a sua cabeça em relação aos ministros. E a pressão do Ministério Público está acontecendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Costuma acontecer. Costuma acontecer. Casos parecidos aconteceram também no Mensalão. Não acredito que os indicados do Lula tenham tido tanta vontade de promover, né, a denúncia em relação ao Mensalão como né, depois de terem sido indicados pelo próprio Lula. Assim como em relação à Lava Jato, né, os PGRs envolvidos, eu acredito que também não estavam, né, tão confortáveis em produzir denúncia no STF. No final das contas, até a grande maioria das denúncias nunca foi produzida. Né? Se dizia e se falava de cerca de 300 parlamentares e políticos envolvidos, isso nunca aconteceu, porque o sistema vive funcionando para o sistema. E nós não passamos de escravos desse sistema. O empresário do Brasil não passa de um escravo desse sistema, onde tem que pagar quase que religiosamente as suas datas fiscais, né, cumprindo com as suas datas fiscais, com um emaranhado de obrigações acessórias em relação às suas atividades econômicas e a tributação delas, e que vai piorar agora, né? Pelo menos não vai piorar em complexidade, vai ser mais simples, né, de cumprir essas obrigações, porém com praticamente uma mão de ferro do Estado muito grande. A gente vai ver aí, por exemplo, o sistema de split payment, que é praticamente, né, uma vez que você tem uma transação com uma distribuidora, né, de matéria-prima sua, você vai ter que, ao mesmo tempo, né, já fazer o cálculo e o pagamento imediato, à medida em que você já, né, faz o pagamento, né, para a distribuidora, você vai fazer também para a Receita Federal. É um negócio insano de se pensar. Insano de se pensar. Principalmente uma empresa que depende, né, de livro caixa, depende de cálculo de receita bruta, e etc., para depois se retirar o que de fato é devido de imposto. As coisas que estão acontecendo no Brasil são obviamente brutais. Né? A gente sabe que
o espírito da história nunca é que as coisas aconteçam bem, principalmente nesse mundo, né? Mas não que não aconteçam bem com nenhuma resistência, né? É o que a gente está vendo em relação a isso do Banco Master, né? É a grande mídia indo contra o STF, é a coisa mais estranha do mundo. Eu estou aqui falando que a grande mídia está agindo e os políticos não estão mais agindo, né? A direita militante não está dando muita bola para isso, né? Sendo que é uma questão que pode, né, muito bem derrubar aqueles que perseguem a própria direita. É muito estranho isso tudo, não? Mas se tratando de Brasil, a gente tem muito, eu gosto muito de citar o Chesterton, né, com relação a esses assuntos, e ele caracterizou o político brasileiro, o político brasileiro não, o político moderno, né, contemporâneo, de uma maneira muito feliz, onde ele diz o seguinte: você sabe o que você tem que fazer, você sabe os danos que vão causar, mas é melhor que você não faça. Por quê? Porque o comportamento atual, moderno, é de não fazer. E com isso, deixo vocês nessa sexta-feira, né, uma live um pouco mais curta, até porque as pessoas estavam dizendo que estava muito longa a live, muito cheia de conteúdos, né, e voltamos então na semana que vem, na segunda-feira, com mais aqui no meu canal. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana.